A notícia que tomou de assalto o cenário político nos últimos dias foi o anúncio de Jair Bolsonaro de que o Ministério do Trabalho seria extinto. A pasta vai perder o status ministerial, segundo Jair Bolsonaro, e será incorporada em algum outro ministério. Obviamente que a esquerda vai sair aos 7 ventos dizendo que isso vai suprimir direitos, que isso vai acabar com o trabalhador, que isso vai acabar com os empregos, que isso vai acabar com a democracia, que vai acabar com a previdência social, vai acabar com tudo. Mentira, mentira, mentira. A decisão de Jair Bolsonaro é extremamente acertada. O trabalhador brasileiro, ele não precisa de um ministério para ter emprego. A pessoa que está desempregada, ela não precisa de uma estrutura ministerial cheia, gorda, inoperante, com inúmeros cargos políticos, pessoas nomeadas, pessoas completamente incapazes conduzindo a pasta e, mais do que isso, dando status de ministro e foro privilegiado para políticos para que o trabalhador tenha emprego. Muito pelo contrário. O que o trabalhador, principalmente o trabalhador desempregado, precisa nesse momento é pagar menos imposto, é que as empresas tenham mais liberdade de empreender para fazer a economia girar e contratar mais trabalhadores. Extinguindo o ministério, tirando o status ministerial dessa pasta, Bolsonaro está fazendo justamente isso. Ele está diminuindo o custo de operação da União como um todo, ele está diminuindo o custo desse ministério, acabando com cargos, acabando com gastos, acabando com gastos com limpeza, com manutenção, com papel, com faxina, com viagem, acabando com gastos de altíssimos salários de ministros e toda aquela corja de cargos de confiança que eles levam consigo e colocando isso dentro de uma outra pasta, numa estrutura já existente, para garantir os trâmites burocráticos necessários. Com isso, você, trabalhador, vai com certeza pagar menos imposto. A máquina brasileira vai ser menos operante. Todos aplaudiram quando Michel Temer, assim que assumiu após o impeachment, cortou ministérios. Infelizmente, o próprio Temer depois voltou a criar ministérios. Um exemplo disso é o Ministério da Cultura. A gente sabe muito bem que não é necessário ter um Ministério da Cultura para garantir a criação cultural. Temer extinguiu essa pasta, mas voltou atrás. Bolsonaro, ele tem a pretensão de ter de 15 a 18 ministérios. Acabar com uma pasta tão grande, tão grotesca como essa, é necessário. A gente sabe que o Ministério do Trabalho, ele esteve sempre no centro de alguns escândalos no Brasil. Recentemente, o PTB, com os deputados Jovair Arantes, Roberto Jefferson, aquele do Mensalão, Paulinho da Força Sindical, foram investigados e estão respondendo na Polícia Federal justamente por escândalos estritamente relacionados à nomeação da pasta do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho que serve hoje para fazer acordos com sindicatos, para fazer negociatas com empresas, enfim, para prejudicar você, trabalhador. A gente não precisa, volto a dizer, até sendo redundante no vídeo, de um ministério, de um ministro, de uma pasta, de um politicão que nunca trabalhou na vida, conduzindo os rumos do trabalho do Brasil. A gente precisa justamente do oposto disso. A gente precisa acabar com essa pasta ministerial. A gente precisa de liberdade para empreender. E você garante liberdade para empreender a partir do momento que você começa a cortar custos do Estado. Extinguir essa pasta é menos um político com status de ministro, menos um político com foro privilegiado, menos uma pasta para o governo fazer trocas, negociatas com a Câmara dos Deputados. É menos uma pasta para partidos fazerem corrupção, como a gente viu o PTB fazendo. É menos uma pasta para evitar escândalos como o Mensalão, que inclusive o PTB protagonizou justamente na época do governo Lula. Essa pasta, ela não passa de um grande penduricalho de políticos. Jair Bolsonaro acerta de forma cirúrgica ao propor a extinção dessa pasta. E sinceramente, esperamos todos nós, não apenas do Movimento Brasil Livre, mas de todo o Brasil, que o Bolsonaro tenha força para manter o que ele está propondo, extinguir essa pasta e extinguir tantos outros ministérios quanto sejam necessários. O Brasil não precisa de uma estrutura ministerial. O Brasil não precisa de uma estrutura política imensa. O Brasil precisa pagar menos imposto e garantir mais liberdade para o trabalhador e para as empresas. E antes que eu me esqueça aqui, antes que o vídeo acabe, é importante enaltecer que existe a Justiça do Trabalho, um grande emaranhado, uma jabuticaba brasileira, que serve para acomodar juízes e dar um custo muito grande. É outra pasta, é outra pauta, é outro ponto da justiça que precisa ser extinto. O trabalhador não precisa de uma Justiça do Trabalho. O trabalhador precisa de celeridade e menos custos. Acabar com a Justiça do Trabalho seria uma outra grande pauta para Jair Bolsonaro, para garantir a liberdade de empreender e principalmente garantir postos de trabalho, celeridade na justiça para o trabalhador que busca o judiciário e principalmente menos custos a toda a população.